Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo 1061 do STF. Antes de começar, fica aquele convite de sempre para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, seja através do Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou mesmo do YouTube. E também aquele convite para você que ainda não ativou o sininho para ficar sabendo das notificações. Não deixa também de seguir a gente no Instagram, @legislação_integrada, onde postamos novidades com conteúdos jurídicos diários. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado do dia é a tese fixada na DPF 708 do DF, e a tese em questão ficou da seguinte forma: o Poder Executivo tem um dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo Clima para fins de mitigação das políticas climáticas, estando vedado seu contingenciamento, em razão do dever constitucional de tutela ao meio ambiente, artigo 225 da Constituição Federal, de direitos e compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, bem como do princípio constitucional da separação dos poderes. Gente, o Fundo Clima é um instrumento que está previsto lá na Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima, que é a Lei número 12.187 de 2009, e se trata de um fundo de natureza contábil que ele é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e tem a finalidade de garantir recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que tenham exatamente o objetivo de mitigar as mudanças climáticas. Então, por exemplo, por meio desse fundo, se implanta empreendimentos, se adquire máquinas, equipamentos, se faz desenvolvimento tecnológico, tudo isso com o objetivo de reduzir a emissão de gases do efeito estufa. E aí qual é o problema? O problema é que o governo brasileiro hoje não tem muito interesse em nada que esteja relativo à proteção do meio ambiente. Então, em 2019, esse fundo ficou aí com valores não utilizados. E isso, segundo decidiu aqui o STF na análise do caso, poderia inclusive a curto prazo levar a um verdadeiro colapso das políticas de combate às mudanças climáticas. Então realmente se trata aqui de uma situação muito séria, de uma grave lesão ao meio ambiente e onde não se utiliza valores que existem e que possuem uma destinação vinculada a políticas de mudança climática, ou melhor, de contenção de mudança climática. Então, com base nisso, o plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação para reconhecer a omissão da União em razão da não alocação integral dos recursos do Fundo Clima referentes a 2019, determinar a União que se abstenha de se omitir e fazer funcionar o Fundo Clima ou destinar os seus recursos e vedar o contingenciamento de receitas que integram o fundo. O próximo julgado do dia foi inserido na Constituição Federal e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional norma federal que prevê a transferência de recursos pela União aos estados ou ao DF para garantir acesso à internet com fins educacionais por alunos e professores da educação básica em virtude da calamidade pública decorrente da Covid-19. Aqui se trata da Lei 14.172 de 2021, que foi uma lei editada no período da pandemia, lei essa que objetivava a oferta obrigatória de internet aos professores e alunos da educação básica durante o período de calamidade pública decorrente da Covid-19. Então imagina a situação, nem precisa imaginar porque nós vivemos isso, né? Muitas escolas fechadas por conta da pandemia e crianças e professores sem acesso à internet para que pudessem ter algum tipo de reposição dessas aulas durante o período de lockdown, por exemplo. Tanto crianças de locais mais afastados, mas até mesmo às vezes de grandes centros mais excluídas por conta da questão financeira, sem acesso à internet. E aí essa lei 14.172 exigiu que a União repassasse valores para que essas crianças e os professores tivessem acesso à internet durante esse período. E aí essa lei foi julgada constitucional,
formalmente falando, não houve qualquer contrariedade ao devido processo legislativo, e aí por dois motivos. Primeiro, a norma não prevê qualquer disposição que implique na criação de órgãos da administração pública federal, ou na sua reorganização ou alteração de atribuições, já que aqui previa simplesmente a necessidade de ofertar a internet. Então não houve aqui a criação de nenhum órgão da administração, dever de contratação de pessoas, enfim, nada disso. Somente o dever de oferecer internet a esses indivíduos. Segundo, porque a aprovação do projeto foi precedida de demonstração de viabilidade financeira e orçamentária. Então observou o artigo 113 da DCT. E não desobedeceu também o regime extraordinário fiscal, regime esse que foi implementado pelas emendas 106 e 109 de 2020 e 2021, respectivamente. Então, nesse caso, a ADI ela foi conhecida, mas foi julgada improcedente e, portanto, o dispositivo impugnado, que foi especificamente o artigo 2º, parágrafo 3º da Lei 14.351 de 2022, foi julgado constitucional. Aqui foi a ADI 6926 do DF. Próximo julgado do dia, inserido na Lei 10.259 de 2001, que é a Lei dos Juizados Especiais Federais. O destaque ficou assim: é inconstitucional o cancelamento automático realizado diretamente pela instituição financeira oficial depositária e sem prévia ciência do beneficiário ou formalização de contraditório, de precatórios e RPVs federais não resgatados em 2 anos. Vamos aqui para um pequeno caso concreto. Suponha que o João ganhou uma ação em face da União, e aí para satisfazer a obrigação foi expedida uma requisição de pequeno valor, um RPV, no valor de R$10.000. Ocorre que 2 anos depois de já expedido esse RPV, o José ainda não foi sacar esse dinheiro. E aí o que acontece? Acontece que a Lei 13.463 de 2017 determina que ficam cancelados os precatórios e as RPVs federais expedidos e cujos valores não tenham sido levantados pelo credor e estejam depositados há mais de 2 anos em instituição financeira oficial. Parágrafo 1º, esse foi o artigo 2º, parágrafo 1º agora, o cancelamento de que trata o caput deste artigo será operacionalizada mensalmente pela instituição financeira oficial depositária, mediante a transferência dos valores depositados para a conta única do Tesouro Nacional. E ainda existe aqui uma previsão no artigo 3º de que, cancelado o precatório ao RPV, poderá ser expedido novo ofício requisitório a requerimento do credor. Aqui, gente, resumindo, o indivíduo está com esse RPV há mais de 2 anos parado. O que acontece? De acordo aqui com a Lei 13.463 de 2017, depois de 2 anos, esse RPV ele vai ser cancelado e esse dinheiro que estava lá depositado volta para a conta única do Tesouro Nacional. E aí a pergunta, isso é constitucional? Não, isso não é constitucional. Por quê? Em primeiro lugar, há aqui uma afronta à separação dos poderes. Por quê? Porque quem é o depositário desses valores é o Poder Judiciário. E a gestão desses recursos, portanto, cabe ao Poder Judiciário. E não há aqui uma margem limitativa para que o legislador infraconstitucional modifique isso. E onde é que está previsto isso? Lá no artigo 100 da Constituição, que vai tratar exatamente sobre os precatórios. Então, não pode vir uma lei infraconstitucional que viole essa previsão que está prevista lá no artigo 100 da Constituição. E aí, materialmente falando, há aqui também uma ofensa ao princípio da coisa julgada e ao devido processo legal. Por quê? Em relação à coisa julgada, porque o indivíduo já ganhou a ação, esse valor já está depositado, esse valor já é dele. E ao devido processo legal, porque ele sequer é escutado. A própria instituição financeira que cancela esse RPV, e sem procurar o indivíduo para saber o motivo dele não ter sacado ainda esse valor. Outro argumento muito forte, ofensa ao direito de propriedade, porque esses valores já são da titularidade do indivíduo. E aí, o que se está fazendo? Se está pegando de volta esse RPV, devolvendo o valor ao tesouro. Então aqui também
há uma verdadeira expropriação desses valores, né? Se está realmente tolhendo o direito de propriedade desse indivíduo. Então, gente, por todos esses motivos, foi declarado inconstitucional o artigo 2º caput e o parágrafo 1º da Lei 13.463 de 2017. Julgamento aqui na DI 5766 do DF. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional norma de Constituição Estadual que dispõe sobre serviços de atividades nucleares de qualquer natureza. Gente, saiu algo bem parecido no informativo 1060, no último informativo. E aí eu vou dizer agora a mesma coisa que eu disse lá. Viu o nome: atividade nuclear, lixo atômico, disposição de resíduos atômicos, instalação de usina nuclear, qualquer coisa. A lei, o decreto, o regulamento, a Constituição, etc., que trata sobre isso não é federal, inconstitucionalidade. Ponto. Então, não importa se é na Constituição Estadual, se é uma lei ordinária, se é uma lei complementar. Em qualquer caso, inconstitucional. Não importa se trata sobre instalação da usina, se trata sobre tutela do meio ambiente em relação aos resíduos nucleares, nada. Sempre que não for lei federal, inconstitucional. Inclusive, se você abrir a Constituição Federal integrada, lá no artigo 22, inciso 26, que trata sobre a competência privativa da União para legislar sobre atividades nucleares de qualquer natureza, você vai ver lá vários julgados sobre leis estaduais, constituições estaduais, etc., julgadas inconstitucionais. E o último julgado do dia, inserido na Lei de Execução Penal, Lei número 7210 de 84, o destaque ficou da seguinte forma: a ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas à distância pelo condenado não pode obstaculizar seu direito de remissão da pena, sendo suficiente para comprová-las a certificação fornecida pela entidade educacional. Lá no artigo 126 da LEP, Lei de Execuções Penais, você vai encontrar a possibilidade de remissão da pena, seja pelo trabalho, seja pela frequência escolar. Como é que funciona isso? Cada um dia de pena vai ser remido para cada 3 dias de trabalho. E um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar, atividades de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, superior ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Então, 12 horas de estudo dividido em 3 dias, que aqui dá o quê? Dá 4 horas, né, por dia, aproximadamente. Para cada período desses, um dia de pena remida. É possível essa remissão na educação à distância? Plenamente possível, plenamente possível. E aí, nesse caso concreto, o indivíduo, ele realizou o estudo à distância e lá no Sistema de Informações Penitenciárias, né, o atestado emitido pelo sistema, ele constou, inclusive, que ele concluiu o aprendizado das disciplinas. Ok? Qual é a questão? Que não houve um acompanhamento e fiscalização do estudo feito pelo sistema carcerário. E aí, por conta disso, não quiseram atribuir esse tempo remido. Correto? Deveria ser remido esse tempo mesmo assim? Gente, é claro que teriam. E olha só, a ineficiência do Estado em fiscalizar as horas de estudo realizadas à distância não podem ser um obstáculo ao direito de remissão. E além disso, é suficiente a certificação fornecida pela entidade educacional para que seja possível essa remissão de pena. Então, o indivíduo ele não pode ser penalizado pela ineficiência do Estado. Se o Estado deixou de fazer a fiscalização desse curso que ele fez à distância, problema do Estado, problema do sistema carcerário. Ele fez a parte dele, ele fez o curso, recebeu o certificado, então ele tem plenamente direito a ter seu tempo remido. E meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e mais uma vez reitero aquele convite especial para você que ainda não conhece o nosso clube de membros, o Clube da Lei.
não deixa de acessar legislaçãointegrada.com.br. Lá você vai encontrar um material super completo, atualizado toda semana, e um estudo super organizado com tudo que você precisa em termos de legislação e jurisprudência para o concurso que você for fazer. Além disso, vários planos de leitura de várias carreiras, tudo em uma assinatura única, inclusive planos por edital, tudo sem você precisar pagar mais, além da assinatura, que já é baratinha e já inclui tudo isso. Então, gente, eu agradeço a vocês e aguardo vocês no nosso próximo podcast e também aguardo vocês no Clube da Lei. Lembrando que esse é o último informativo antes da pausa, agora de julho, e o STF só volta a ter informativos agora em agosto. Olha só que notícia maravilhosa. O professor vibra em saber disso. Então, ainda teremos mais um informativo antes do fim do mês, que é o Jurisprudência em Tese, deve sair, se eu não me engano, no dia 14. E depois disso, só em agosto, teremos novos podcasts e novos informativos. Teremos, então, o tão merecido e sonhado descanso desse professor por alguns dias. Pois, meus amigos, muito obrigado e um grande abraço.